Ai, pode falar, o cachorro Ó, tinha começado a latir. basicamente, quanto que é 1/0? Que a gente vai ver muito isso nos limites. O 1/0, Hum, ele é indefinido, porque se você pega 1 para dividir por zero, é basicamente um número que não existe. Então é uhum, indefinido. Mas, e se você colocar, tipo, quando você fala de limites, a gente não fala que zero é igual a zero, a gente está aproximando de zero. Então uhum. é o x, né? Quando o x tende a zero, não significa que o x é zero, ele está tendendo a zero. Então a gente pode pegar qualquer valor que está muito próximo de zero. Vamos, por exemplo, pegar o valor um. Ele está próximo de zero, mas vamos diminuir esse valor um. Por exemplo, um dividido por 0,1 vai dar quantos? Vai Como dar que é perfeito, tá Dá ligado? 0,1. um dividido por 0,1. Ele vai dar Dá 10 0,1. quando você divide. É. Porque é um dividido para Só na 0,1 cabeça. é... Ah, tá. Oi? E agora Negócio vamos da vida. pegar... Vamos diminuir mais ainda esse número. Vamos pegar 0,01. Quanto Vai mais dar zero 5? você coloca... Não. Quanto mais zero você Vai coloca, dar mais vai 70. aumentando aqui. Você Ah, tem vai um dar número grande para um número pequeno de pessoas. Então você vai ter 100. 1 dividido por 0,01 é 100. E aí você pode diminuir mais ainda esse número, o divisor dele, né? Ficar 0, eu estou sem mouse, então o desenho vai ficar feio. 0,001. Aí vai Aí aumentar vai mais dar o zero. 1000. E se você 1.000. continuar diminuindo esse zero, ou seja, se você estiver aproximando ele de zero cada vez mais, significa que vai chegar uma hora que o número vai ser tão grande que você pode chamar ele de infinito. Então, 1/0, no limite, ele vai ser igual a infinito. Positivo. É, positivo. Se ele viesse pela esquerda, ele seria um infinito negativo, no caso. É, então, deu para entender por que que isso aqui vai ser igual ao infinito? Sim, deu. Sim. É, no limite, mas lembrando, isso é só para limite, né? Porque 1/0, sendo números normais, ele vai ser indeterminado, não existe. Ele só vai ser infinito no limite, porque aí ele está aproximando. O 0,1 está ficando cada vez mais próximo de zero, 0,01, 0001, e o número está aumentando. Ou seja, está ficando muito grande, muito grande. E você pode chegar a isso até o infinito. É, mas aí, como você está trabalhando só com limites, você não pode dizer que 1/0 é igual ao infinito, né? Se não fosse limites. 1/0 só pode ser infinito no caso de ser um limite. Porque se fosse só um número normal, você não pode dizer que o infinito é um número normal. Porque vamos pegar essa conta aqui, por exemplo. B vezes A sobre B é igual a A. Por que que é igual a A? Porque B corta com B e só sobra A. A é igual a A. Vamos colocar, por exemplo, que tipo B é igual a zero e o A é igual a Perfeito, 1. certo. Isso aqui é uma conta qualquer. Essa conta aqui ela é uma conta que existe, você pode colocar qualquer valor. Pode ser outras contas também. Mas eu vou mostrar por que que o 1/0 não pode ser infinito normalmente. Se você Ó, cortar B com B, vai sobrar só o A que é igual a A. E vamos substituir o B por zero e o A por 1, então. Vai ficar zero vezes 1/0. Ou seja, zero vezes infinito. Isso vai dar 1. Mas aqui, por que ele deu 1 aqui? Ó? B corta com B. Então zero corta com zero e sobra só 1. 1 é igual a 1. Então sempre que você tiver um zero multiplicado por um infinito, ele vai dar 1. Já que o infinito é 1/0. Vai dar essa continha aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, agora, o zero vezes duas vezes infinito. Lembrando que infinito é 1/0 aqui, né? aham, Quanto que é duas vezes infinito? infinito. Isso. Então corta esse 2 porque duas vezes infinito é infinito. Resolve o primeiro parênteses. Agora vamos resolver a multiplicação. Quanto que é zero vezes infinito? Um. 1. Isso é a mesma coisa que dizer que zero vezes infinito é igual a 1. Só que aí que está um problema. Por que que isso não pode ser algarismo? Isso só pode ser ilimites. Porque a partir do momento que a gente diz que zero vezes 2 vezes infinito é igual a 1, a gente está basicamente dizendo que esse 2 é igual a 1. Então, tipo, 1 é igual a 2.
A gente não pode dizer isso. Porque aqui seria o mesmo que a gente colocar isso aqui, ó. 1. 1 vezes E não infinito. era. Não pode ser, porque 1 vezes infinito vai dar o mesmo resultado do que 2 vezes infinito. A gente está dizendo que 1 é igual a 2, e isso não pode. Por isso que em forma de algarismo não pode. Só pode ser em limites, quando x tende a zero. Não, mas tem que Não, não, não. Oi? Não, é que a gente tá tomando uma surra do Meet. Ah, tá. Se tiver ruim para entender ou para ver, vocês falam. Se Não, tiver que dar não. zoom em alguma coisa. Eu dei zoom aqui. Então, É que basicamente, meu telefone fala. sempre que tiver 1 sobre 0 no limite, somente no limite, limite de 1 sobre 0, 1 Aham, sobre 0, ele vai ser igual ao infinito. aham. Esse vai ser o algarismo. Agora, numa representação gráfica, a gente sabe que o limite, ele tem que ser o limite a gente está estudando o limite de uma função, né? Então, o Aham, limite de uma função x, ou seja, f de x é igual a y, né? Vai ser sim. igual à aproximação, né? Esse limite quando x tende a qualquer número. Agora vamos pegar esse gráfico aqui dos infinitos. Y é igual a 1 sobre x. No qual a gente sabe que para ser infinito esse x tem que ser igual a zero, né? Porque 1 sobre zero, como a gente viu ali em cima, é infinito. Y Sim. é igual a 1 sobre x. Vamos pegar o primeiro limite. São esses 4 limites do infinito e sempre vai ser eles. O limite Esse de 1 primeiro aí sobre é só o x. geral. É a definição geral dos infinitos. Vamos pegar esse limite de 1 sobre x quando x tende ao infinito. O que significa o x tender ao infinito? Significa o infinito positivo, né? Pela direita. Significa que o x ele está sempre aumentando nessa direção aqui. Se ele está aumentando nessa direção aqui, para lá, infinitamente, o y ele vai diminuir, ó. Ele está diminuindo de tamanho. Aí, basicamente, se você substituir aqui o bagulho, vai ficar 1 sobre infinito, que no final das contas vai acabar dando zero. A aproximação dele vai ser zero. Porque isso aqui é um f de x, né? Isso aqui é o f de x que está aqui. Aham, Então, quando o x do f de x se aproxima de infinito, o y ele vai se aproximar de zero. Ele vai descer cada vez mais até ele ficar totalmente nessa reta aqui. O x está caminhando para lá e o y está caminhando para cá. Ele está chegando sim. de zero. Então, o que é o f de x? O que é o y? O y está se aproximando de zero. O f de x está se aproximando de zero. E, opa, aqui vai ser a mesma coisa, só que aqui vai ser pela esquerda. Quando o x está se aproximando de infinito, quando o x está indo para lá, o y, ele está vindo de baixo, ele está chegando até o zero. É o mesmo movimento. Então, o f de x, que é isso aqui, ele vai tender a zero. O limite dele é a aproximação de zero. Mesma coisa aqui em cima. E aí tem a Aham. inversa disso. O inverso é basicamente o x tendendo a zero. Quanto que vai ser o 1 sobre x quando o x tende a zero? Vai ser, você substitui, né, o x por zero. E 1 sobre zero é o quê? É infinito. Aham. Então você só declara que isso aqui é infinito. Infinito positivo. E aqui embaixo a mesma coisa. Quando for menos infinito, né? 1 sobre x. É porque eu esqueci de colocar aqui, mas aqui tem um mais. E aqui tem um menos. Sim. Porque é pela esquerda. É basicamente isso, o negócio do infinito. Eu vou te enviar a gravação e quando vocês estiverem melhor, vocês revisam ela para entender melhor. Tudo bem. Não, mas deu pra ter uma noção até meio assim, sabe? Uhum, tranquilo. É porque eu achava que aquilo que você falou era uma regra geral, do elevado. Não, não. Aquilo lá era só para algumas situações. E aí depois você Ah, vai ver em sim. outros exercícios de derivadas que você vai, por exemplo, ter que racionalizar. Deixa eu pegar um exemplo aqui bem fácil, que dá para entender mesmo bêbado. Pode sim. Tá? Quando tiver um exercício de limite com infinito, basicamente você vai pegar os valores de maior grau de cada expressão e vai descartar os outros, porque isso aí é o macete, é mais fácil para você resolver. Sempre dá certo. Tipo, aqui nessa primeira, x ao quadrado mais 3x menos 1, qual que é o que tem o maior grau? É o x ao quadrado. E aqui embaixo, x ao Sim. cubo menos 2, qual que tem maior grau? O x ao cubo.
Isso. Então você corta o restante, porque você não quer eles. Você só quer o que tem o maior grau. Então aqui vai Ok. ficar x ao quadrado sobre x ao cubo. X ao cubo. Como que você resolve isso aqui? Você tem Só uma divisão, então no final isso vai ficar 1 sobre x. ok. E aqui é quando o x tende a mais infinito. É 1 sobre infinito, né? Porque o x você substitui ele por infinito. Infinito. Aí, nesse E caso, aí ele já vai dar mostra zero. Oi? esse X aí, por ele estar positivo, e o infinito também é positivo. Se tivesse negativo, ele era É. negativo. Aham. Ou não tem isso? Não, tem sim. Entendi. E aí é basicamente isso, matéria dos infinitos. Ah,